Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre o cadastramento de uma empresa do Simples no E-Social. Eu vejo que tem muita gente ainda errando esse cadastro, isso traz prejuízo ao empregador, porque você faz declaração errada. Se você colocar o código no E-Social, que a empresa paga contribuição patronal sobre junto com o DAS, né? Você e esse enquadramento foi errado, então você está cometendo um erro que vai trazer prejuízo ao empregador. Então tome cuidado com isso, preste atenção, porque você tem que entender sobre esse enquadramento e estar em sincronia com a sua área contábil, ok? Está em sincronia com a área contábil, porque geralmente a área contábil que emite o DAS, emite as declarações contábeis e assim por diante. Então, vocês têm que analisar esse enquadramento para saber a forma correta, ok? Então, vamos lá. Estou aqui, ó, no ambiente do E-Social. Vou entrar aqui na minha empresa, entrar no cadastro do empregador. Lembrando, pessoal, que é o cadastro do empregador que é a base inicial para as informações da contribuição patronal, ok? Então, você tem que estar com esses dados cadastrados corretamente para que você gere o patronal. Isso vai aparecer no encerramento da folha, na hora que você encerrar, ele aparece em totalizador. E depois, por consequência, quando você transmitir a DCTF Web, vai aparecer detalhado lá na guia da Previdência, ok? Então, aqui no cadastro do empregador, eu tenho que saber como funciona essa regra da classificação tributária. Aqui você tem os três primeiros, 01, 02 e 03, que são referentes às empresas do Simples, ok? Aqui um pouquinho, 01 ele fala em empresa enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída. O que é isso? A empresa paga paga na guia do Simples a contribuição patronal. Já expliquei isso em outros vídeos, mas vou mostrar aqui de novo. Lei Complementar 123 de 2006, está aqui, ó, Planalto. Se você entrar aqui, for lá nos anexos, tá? Lá no primeiro anexo aqui no final, ó, anexo 1. O anexo 1 está aqui, ó. As faixas de faturamento, né, 12 meses, quanto que vai ser pago, né? E aqui os tributos que estão dentro dessa contribuição, desse pagamento, contribuição não, desse pagamento de tributo que vai ser feito. Então, aqui, ó, quando ele coloca aqui CPP, se refere à contribuição previdenciária patronal. Então, essas empresas aqui, que são classificação tributária 01, elas são as empresas do anexo 1, ok? Anexo 2, está aqui, ó, CPP, tá vendo? No rateio. Anexo 3, aqui, ó, CPP no rateio. Anexo 3. O anexo 4 não. Tá? Se você olhar o anexo 4, não está no rateio, tá? Então, as empresas do anexo 4, elas pagam sobre a folha de pagamento e podem até optar pela desoneração. E veja que o anexo 4 se refere a serviços, tá vendo? A ISS. Então, são outros tipos de atividades e que não estão contemplando a contribuição previdenciária patronal. Então, essas empresas do anexo 4, elas estão aqui, elas são tipo 2, ó. Empresa enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional, com tributação previdenciária não substituída, ou seja, o Simples não substituiu no rateio dela a contribuição patronal. Tá? E tem também o anexo 5, tá? Que são as atividades do anexo 5, tá? E, e também são serviços, tá vendo? Mas a contribuição patronal está aqui dentro, ó, tá vendo? Então, quem está aqui no tipo 1, empresas do anexo 1, 2, 3 e 5, ok?
E quem está no tipo 2 são as empresas do anexo 4. E quem está no tipo 3? Empresa enquadrada no regime de tributação nacional, contributação previdenciária substituída e não substituída. Isso aqui se refere a empresas que fazem atividades em mais de um anexo. Um anexo que está no tipo 1 e anexo no tipo 2. Tem um vídeo meu aí, um vídeo nosso, falando como é que faz esse cálculo. Você tem que fazer uma razão entre o tipo de comércio e serviços para você, entre o faturamento do período, para você chegar ao percentual de quanto ela vai pagar de patronal sobre a folha para a parte que foi contributação sobre a folha. Tá? Então, são as empresas do tipo 3. Você tem que saber enquadrar isso aqui corretamente, porque essas informações elas vão para a declaração da DCTF Web. Se você coloca errado, tá? E isso vai ser demonstrado, se está errado, pelo CNPJ da empresa, pelas notas emitidas pela empresa, retenção retenção de INSS pelo cliente, não é? Na nota fiscal. Tá? Então, tudo isso vai implicar em problemas futuros para o empregador. Então, tem que ficar atento a isso. Ah, mas como é que eu sei que a minha empresa, que aquela empresa é do anexo 1, 2 ou 3? Aqui no site do Simples, aqui, ó, então, só procurar receita.fazenda/Simples Nacional. Você vai encontrar aqui, ó, legislação, tá vendo? Legislação e aqui embaixo tem manuais. Nesses manuais tem aqui, ó, atividades por anexo e evolução histórica. Aqui ele traz as atividades, tá? Aqui ele não está falando de KNAI, você vai ter que verificar o KNAI da empresa e verificar se a atividade, em qual atividade o seu KNAI está enquadrado. Então ele traz as atividades, revenda de mercadorias, sempre foi anexo 1, tá? E assim por diante. E aí você vai verificar a atividade que a sua empresa faz, verificar qual anexo que ela está. Então, tinha serviços, ó, locação de bens imóveis e corretagem, ó, ela não era do Simples. Lá em 2015 até 2017, ficou no anexo 3 e hoje ainda está no anexo 3. Corretagem de seguros também, tá vendo? Escritório de serviços contábeis, era anexo 5, passou para anexo 3, tá vendo? Então, você tem que analisar para ver qual anexo. Então, você vai pegar o KNAI da sua atividade, vai verificar a atividade que ela executa, porque um KNAI muitas vezes tem várias atividades ali dentro, verificar qual atividade que ela executa, sua preponderância, se a maior atividade que ela faz, né? Geralmente a empresa tem foco em uma ou duas atividades, e você verifica aonde que ela está, para você ver esse enquadramento, se é o tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 3 vai ter comércio e serviços ali. Tem a questão também do fator R, a empresa que está no anexo 5 e poder ir para o 3, ou uma relação entre o faturamento e a mão de obra e assim por diante. Mas é você ou o seu profissional da área contábil que vai fazer esse enquadramento corretamente. Tá? Porque se você for chamado na Receita por enquadramento irregular, corre o risco de você passar para o empregador uma dívida aí de vários anos de patronal a ser pago. Ok? Então, tome cuidado com esse enquadramento no E-Social. Isso aqui, esse campo de classificação tributária, ele é um campo que foi criado por causa do Simples, por causa do E-Social. Ele não existia na CEFIP. Na CEFIP você botava lá que era uma GPS, era uma empresa em geral, uma GPS lá do 2100, empresa geral, ou 2300, se eu não me engano, que era a empresa do Simples. Né? Não, 2003, que era a guia do Simples. E você pagava lá e não tinha informação de onde, que tipo de atividade a empresa fazia. Aqui não, essa classificação tributária era bem clara. Anexo 01 é anexo de 1 a 3 ou 5, 02 anexo 4, e o 03, empresas que estão em atividade concomitante nos dois grupos, tanto os que pagam previdência sobre a folha patronal e os que pagam na guia do Simples, ok? É isso que eu tinha para passar para vocês, mas obrigado mais uma vez, um abraço a todos.